A leitura é do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. O meu áudio tá bom, a altura? Tá. Pronto. Então, é o capítulo, o item 70. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Que assim seja, o irmão que fará a prece pode dar prosseguimento. Rosana? Vamos fazer a prece. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, divino mestre e amigo de todas as horas. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, nesse domingo à noite, para mais um aprendizado. Nos ajuda, Senhor, nos protege e, acima de tudo, Senhor Jesus, nos persevera para que o que for dito hoje aqui possamos colocar em prática. Na certeza que o Senhor está conosco, vamos dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Oi, gente, boa noite. Satisfação poder estar aqui, desculpem um atraso. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, eu só coloquei aí no privado, deixei a apresentação para o final, para não quebrar a sua explicação, sua explanação. Aí eu botei de onde você é trabalhadora. Tá certo. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Nos envolva nesse momento para que a gente possa ter uma boa reflexão, porque falar sobre esse assunto é fascinante, né? Eu acho extraordinário, eu gosto demais, até porque vivencio a mediunidade desde criança e então, assim, para mim é algo que treme literalmente nas minhas entranhas, eu sinto isso na minha veia. Mas, de toda sorte, o texto, ele é bem complexo, porque ele cabe muitas interpretações para quem... aqueles que estão começando, ele é bem provocativo, né? Porque primeiro nos assemelha a uma besta, o que não era para a gente se sentir diminuído, porque Chico Xavier dizia que era uma amebinha, então ser uma besta já é de bom tamanho. Né? Quem somos nós? Assim, eu mesma, quando paro para pensar, assim, a gente comparada a Chico, então, assim, ser uma besta, né? Já está muito aqui no Nordeste, ser o burrinho já está bom demais. Nossa, como a gente já evoluiu. Se a gente já começar pensando por aí, né? Mas cabe muita interpretação. Alguns, talvez, quando a gente, talvez, como o nosso irmão estava dizendo naquela parte que ele leu e reflexionou aí, quando a gente começa a pensar no floreio inicial, da ideia da elevação, né, que o texto começa no início a colocar, se a gente for pensar nisso, colocando o chamamento de escolher o melhor médio, vamos dizer, porque as casas espíritas, ou os locais, ou alguns, né, algumas pessoas ainda pensam, tem gente que ainda pensa assim, fulano é um grande médium, né, e gostam de fazer essas diferenciações. E você veja que na história da humanidade sempre houve isso, né?
de você colocar, a gente tem esse costume de colocar pessoas em pedestal. Mas é muito interessante como a história ilustra isso de maneira tão perfeita. Porque coloca-se a besta, entre aspas, como a salvadora da situação daquele reino. E a gente tem a mania de colocar a pessoa no pedestal, a pessoa como sendo o médio principal, o foco é naquela pessoa, aquela é a pessoa que faz prodígios, né? Que vai trazer recados e etc, e etc. E vai dependendo aí muito da mediunidade que ela tenha. E, na verdade, você acaba colocando uma conta muito forte nas costas daquela pessoa. Mas é uma ilusão. Kardec pede muito que a gente tome muito cuidado com isso. Desmistifica muito isso. Vejam como no texto ele mostra esse contraditório. É tanto que a besta começa, ela entra na história como a salvadora e ela sai esquecida, derrotada, acabada, destruída, ia para a morte e não é ninguém sabe nem o que se sucedeu com ela, qual foi o final dela. Nem se importa mais. O que interessava era o ganho que ia se ter com isso. Na verdade, era o produto que ia se conseguir extrair disso. Esse é um olhar. E o texto retrata isso muito bem. Nós fazemos isso. E quando a gente não tem estudo, quando a gente não se prepara adequadamente, porque quando a gente vai estudar a codificação, a gente desmistifica essas ideias de espetáculo, do maravilhoso, da mediunidade como de forma utópica ou milagrosa. A gente começa a encarar tudo com muita naturalidade, normalidade. E, principalmente, quando a gente começa a perceber que a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, ao ser espiritual. Mesmo que quando a gente reencarne, alguns venham com essa mediunidade de forma biológica mais acentuada para realizar determinadas tarefas, mas todos a têm, em um maior ou menor grau, como diz lá no livro dos médios, mostrando que, ora, você é espírito, querido, você está encarnado, mas você é um espírito imortal. E nada vai fazer ninguém melhor ou menor ou não do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente até brinca, pelo menos aqui no TA, que a gente faz essa brincadeira, a pessoa, o médio, cuidado, né? Porque geralmente os mais evoluídos são os que não precisam vir com essa característica a mais, porque é um resgate muito grande, porque é uma grande chance do espírito endividado ele agaranhar para ele uma possibilidade grande dele rever grandes processos do íntimo, do self dele, do íntimo dele e também do coletivo, né? Então ele pode realizando as tarefas da mediunidade, ele consegue sublimar muitas coisas quando ele encara essa mediunidade com a devida eficiência, clareza, sensibilidade, honestidade, verdade, conhecimento, humildade que a tarefa necessita. E para isso tudo vai ter que ter muito conhecimento. É muito importante o conhecimento. Não quer dizer que a mediunidade precisa do conhecimento para ele existir. A mediunidade é da natureza do ser. Sempre existiu na história da humanidade. Mas para sua execução de forma eficaz,
O conhecimento vai trazer uma possibilidade de eficiência maravilhosa, porque ela vai identificar, ela vai retirar o véu da ignorância que escraviza mentes. Porque durante a história da humanidade, os médios eram detentores desse conhecimento, transitavam entre esses mundos e podiam trazer, e com isso poderiam sim arrastar multidões de pessoas presas a ele, né? Imagine, você por um acaso ser um médium, e vamos usar apenas a título de exemplo, um médium de premonição, e suas premonições antigamente, digamos assim, né, há uns milênios atrás, que davam certo, e você passa a ser adorado por isso. Olha que perigo, né? Perigo para o médium, que acentua muito a vaidade dele, e aquelas pessoas que passam a seguir alguém endeusando-a, sabendo nós que Deus não é nem pessoa, porque a gente não pode personalizar nunca, trazendo para a nossa realidade humana algo que nos criou, porque seria igualar ele a nós, e ele não se iguala a nós. Isso seria um egocentrismo absurdo. Kardec derruba completamente isso quando ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que, ele nem pergunta nem o que, ele nem objetifica. Ele pergunta que é Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então a gente começa a ver que a mediunidade é tudo muito simples, é tudo muito da natureza e que sempre existiu. E aí na historieta, essa historieta ela vem nos remetendo a uma reflexão. Olha, quer ver uma coisa muito linda que essa história me lembrou? A história de Francisco de Assis. Um médium maravilhoso de cura, né? E um médium extraordinário que se comunicava com a natureza, com os animaizinhos. Que coisa linda, né? E sabia que tinha um discípulo dele, chamava ele, que ele de burrinho, chamava ele de besta. Tinha um discípulo de Francisco de Assis, chamava ele assim. E quando ele estava muito, muito doente, o Francisco de Assis, esse discípulo dele chegava para ele e dizia: para, Pai Francisco, para. Só um pouquinho de trabalhar, o senhor está castigando tanto sua besta. E a besta que ele dizia era o corpo físico. O senhor está castigando tanto sua besta. Quando eu li essa história, me lembrei muito da história de Francisco, que era um médium de Jesus, né? Aqui, né? Ele transmitia essas mensagens crísticas de maneira belíssima, e como ele transmitiu, como tantos outros médios, como o Chico Xavier da vida, e muitos outros. Eu falo Chico para poder dar um exemplo fidedigno a um médium que consegue filtrar da espiritualidade as mensagens da maneira mais pura, no sentido de não deixar com que o processo anímico e do próprio ego, né, porque nós somos apenas intérpretes, estejam tão presentes nas comunicações, sejam elas quais forem, psicofônicas, psicográficas, ou seja, elas de que qualquer maneira sejam. E aí, nessa história, uma coisa que a gente vê ainda acontecer ainda hoje, de maneira muito forte, a forma como tudo é tão manipulado, sabe? Eu digo isso porque acontece muito, ainda existe muito preconceito em tudo, até dentro da esfera espírita. Com todo o estudo, a gente ainda sofre muito preconceito. Porque as manifestações deveriam ser mais naturais e mais tranquilas.
Mas a gente diz que a gente não segue rito, mas a gente segue o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é. Educar-se é principalmente evangelizar-se. E se o médio ele é evangelizado e segue os caminhos que não só a doutrina espírita propõe, mas esse Cristo redivivo propõe, de conduta moral, de equilíbrio, se esforça para ser o homem de bem que o Evangelho propõe, ele está no caminho certo, mesmo que ainda erre, mesmo que ainda cometa erro, porque ele é ser humano. Porque não é salto quântico, isso não existe. A gente só vai melhorando pouquinho, de pouquinho a pouquinho, cada vez mais, mas é uma conduta que é o conhecimento de cada dia que vai nos edificando, né? Eu acho muito interessante também nessa passagem toda. Eu não sei se aqui no grupo tem alguém que trabalha em reunião mediúnica aqui? Não? Você? Aqui em cima. Tem algum? 2, 3. Tem gente que é médio aqui. Ostensivo, não. Eu não. Tem ninguém aqui que seja médio ostensivo? Um levantou o dedo. Eu cliquei errado, eu não sou ostensivo, não. Eu achei tão interessante, porque vejam que é quando a coisa ela é feita de maneira desarrazoada. Já ouviram falar, eu não sei se no grupo espírita de vocês tem reunião mediúnica, lógico, né? Porque vocês acreditam, ou acreditam, não, tenho certeza, meu Deus, que pergunta. Sabe que muitas casas, tem muita casa aberta por aí que não tem reunião mediúnica, vocês sabem disso, né? E eu fico assim, impressionada com isso. Eu acho isso, para mim, vejam, é uma questão, uma opinião muito própria. Mas eu não consigo entender como é que se está numa doutrina dos espíritos, essa doutrina não é de Kardec, não é dele, é dos espíritos, isso foi ditado por pessoas de outro plano, e a gente não tem, e vivemos essa doutrina e a gente não se comunica com eles. Eu não consigo entender isso, porque isso para mim é um ponto de virada, é a virada da chave do espiritismo. Então, eu não consigo entender como é que a gente que estuda uma codificação, a gente é a doutrina no planeta, a única doutrina que tem a técnica de como se deve se comunicar com o plano espiritual, que está lá todo no livro dos médiuns. E como é que uma casa espírita não estuda o livro dos médiuns ou a apostila da federação, prepara pessoas, porque o médium pode desenvolver, a atividade pode estar lá sem estar latente, mas ela pode passar a ficar, ela pode ser desenvolvida. E como é que aquela casa espírita não trabalha com isso? Eu acho de uma incredulidade e também de uma falta de caridade, que no meu ponto de vista, tá? Uma das pandemias do planeta é a obsessão. Tem um autor, ele desencarnou não faz muito tempo, mas ele tem vários livros. Foi presidente de um centro espírita em São Paulo. Ele levantava a bandeira de que toda casa espírita não deveria ter uma reunião mediúnica, não, deveria ter várias reuniões de obsessão.
No centro espírita que ele fundou em São Paulo, que era muito grande, ele, todos os dias da semana, tinha reunião de desobsessão. Claro que com grupos diferentes, porque não poderia ser o mesmo médium, porque realmente há um desgaste fluídico, e isso não é algo que recomendado. E a gente que vivencia isso na pele, que realmente trabalha com isso, a gente sente. E na experiência, ou seja, quem experimenta isso, sabe que isso realmente é uma verdade. O que é que acontece? Apesar que a mediunidade é uma equipe preparada para reuniões de obsessão, exatamente, é uma equipe. Mas tem que estudar, faz um curso, bota 2 anos de um curso, estuda para valer com um grupo, forma uma equipe e abre. Por quê? Ele dizia que o maior problema, ele tinha essa tese, que um dos maiores problemas do planeta é o processo obsessivo. Porque o problema da obsessão é de todos os lados, está lá no livro dos médios. É encarnado para encarnado, é de encarnado para desencarnado, é de desencarnado para encarnado, ou seja, é tanto processo obsessivo, fora a auto-obsessão, que não falta trabalho. É um posto de socorro de emergência. Mas aí eu não tenho média ostensiva, não, mas você tem. O que doar, você doa fluido. Os espíritos levam para a reunião de obsessão, às vezes, os médios, e eles passam levam os espíritos obsessores, e eles passam pelo médio, às vezes, para levar até um choque fluídico. E para eles aquilo é um despertar. Não precisa nem falar. O nome desse cara, desse presidente desse centro e autor de vários livros, você já deve ter ouvido falar, é Richard Simonetti. Com certeza, a tese dele era essa. E para quem vive a realidade de reunião de obsessão, que eu trabalho há mais de 25 anos, eu tenho 35 anos de centro espírita. Né? Então, assim, para quem trabalha ativamente, a gente sabe que essa tese é real. Porque é fila de arrodear o quarteirão. É muita gente necessitada. E a gente não dá conta. E a rigidez a barreira que a gente coloca, o preconceito que a gente tem com os próprios colegas de trabalho dentro do centro espírita é tão grande, e a gente bota uma rigidez tão grande. A própria federação, que me desculpa a ausência, porque não tem ninguém aqui, eu estou falando aqui local, algumas federações colocam a pessoa para estudar 5 anos. Aí o cara está é um médio ostensivo, e tem que ficar calado, aprendendo a se controlar por 5 anos. Esse cara vai sair correndo louco. Então você tem que arrumar uma forma. Meu amigo, bora fazer tratamento e estudar. E fazer tratamento. Então você se trata, você estuda e depois você começa a trabalhar, vai doar. Começa doando fluido, depois começa dando passe, depois vai se comunicar. Você vai observar os outros trabalhando na reunião, vai aprender a fazer exercícios de respiração, vai aprender como é que se deve se controlar. Tem que ter alguém que ajude aquela criatura a ela aprender tudo isso e ela ir desenvolver e trabalhar, se é da vontade dela. Porque não existe isso, ninguém forçar ninguém a nada. Como também nós não podemos chegar e dizer assim, para ninguém, você é médio, você precisa se desenvolver. É outra falácia. Ninguém pode falar da mediunidade de ninguém. É algo íntimo e intransferível. Até porque a pessoa começa, às vezes, de um jeito, mas, às vezes, daquela maneira ostensiva que ela está começando no início, às vezes é uma obsessão,
às vezes ainda está sendo um processo muito mais anímico do que espiritual, e à medida que ela vai estudando, se tratando, conhecendo, aprendendo, desenvolvendo, então começa com reunião de desenvolvimento, depois entra na reunião para valer mesmo. À medida que ela vai aprendendo, desenvolvendo, ela vai adquirindo, vai se compreendendo. E aí ela vai descobrindo o que ela mesma tem para dar, qual é a sensibilidade mediúnica dela, qual é aonde está a sensibilidade. Eu estou ouvindo, eu ouvia, eu não ouço mais. Mas agora eu estou sentindo uma vontade de falar. Agora eu estou conseguindo. Então, eu estou vendo umas imagens na minha mente, pode não ser evidência, mas pode ser uma dupla vista. E assim nós vamos vendo as grandes possibilidades. Engraçado, gente, tem um livro chamado Mediunidade. Mediunidade. De Zalmino Zimmermann. É feito um código, ele é um desembargador, né, juiz, desembargador. Então ele fez um código mesmo, parece um código civil, assim, um vademecum, pá, a grossura, né? Mas é maravilhoso. Ele tem um livro perispírito, porque você tem que entender de perispírito para poder estudar mediunidade. E ele tem um livro chamado Mediunidade. Mas são extremamente didáticos. A literatura é vasta. Em Chico Xavier você vai encontrar através de André Luiz. Agora, são livros mais difíceis, mas você tem mecanismos da mediunidade. Né, um livro extraordinário, a gente está até estudando de novo lá no centro que eu trabalho. E são muitos, e não tem idade. Não tem isso. Ah, mas eu nunca senti nada. Mas pode começar a sentir, querido. Eu tenho 80. Que lindo. Aproveita, porque é a hora que o espírito está começando a ficar mais desligado, viu? Já está um palmo ali, ó, o perispírito um pouquinho mais deslocado do corpo, que é normal da idade. Eu acho isso tão interessante, e são tantos assuntos que a gente tem para falar, realmente dá para fazer uma faculdade. Neste livro, Zalmino Zimmermann ele consegue catalogar mais de 50 tipos mediúnicos. Mais de 50. Fora o que a gente não conhece. Fora a parapsicologia. Porque eu estou falando de processos mediúnicos. Quando tem tudo que está no livro dos médios, que a gente está na doutrina espírita. Mas tem todos os processos também que são só da sua própria alma. Mas que também existe. Aí, você vai dizer, por que a nossa mulher está falando tudo isso? Ela saiu do roteiro da historinha. Saí não. Ó, vou voltar para a historinha, quer ver? Lá no final da historinha, tem uma parte... Eita, eu estou olhando como passa rápido, meu Deus. O horário. Tem uma parte, lá no finalzinho, eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo. Primeiro que eu nasci, né, desse jeito, eu não sei nem explicar como é isso, mas porque minha família me conta, minha família é muito católica, e eu fui chamada e sempre fui conhecida como a doidinha da família. Então, assim, de vidência, a premonição, a desdobramento, da infância, de amiguinho imaginário, a tudo que você possa imaginar, eu passei. Então, ele termina dizendo ali que o burrinho, né, a besta, ela termina louca. E quantos médios começam se achando estrela e terminam loucos? Ou fascinados? É uma possibilidade. Ou quantas pessoas simplesmente não sabem nem o que era mediunidade, não sabem nem o que é espiritismo, e são médios,
e estão aí com diagnósticos pesadíssimos, tomando meio mundo de medicação para parar de ver assombração. E quantas pessoas foram, meu Deus, a gente na época dos manicômios, ai meu Deus do céu, lotado de médium, né? E a gente pensa que isso é coisa de... Não é coisa não é balela, nem história para criança dormir, não. É verdade. Era tratado como loucura. Porque a gente tem que lembrar que no final do século XVIII, século XIX, na explosão do dogmatismo no mundo, tudo que se falasse a respeito do sobrenatural era classificado como, ou se era religião, era demoníaco. E se não era coisa do demônio, era coisa de gente louca. E Kardec vem trazendo a estrutura da doutrina dos espíritos com fundamentando para o planeta e salvando-nos desse terror, desse diagnóstico. Mas a gente entra no século XX e ainda no século XXI com muita gente recebendo esse tipo de diagnóstico. E aí, dentro nós que somos e fazemos parte de casas espíritas e que temos um mínimo de conhecimento, a gente precisa levar o alívio ao mundo. A gente precisa mostrar às pessoas e a gente não faz isso. A gente não faz. Quantas pessoas vocês conhecem, inclusive, que não tem coragem de dizer que é espírita ainda hoje? Que não revela para a família, não revela para os colegas, porque tem medo. Quantas pessoas e não leva... Olha, tu já pensou... Pelo menos descarta a possibilidade. Eu dei muitos cursos mediúnicos na minha vida. Agora formei outra turma. E aí eu sempre costumo dizer, como é que a gente consegue saber? Eu digo ali, antes de tudo, critério, equilíbrio, vamos lá pensar. Vamos tirando por menos. Primeiro a gente faz todo o check-up físico. Eu sinto dor de cabeça, eu sinto isso, vamos fazer um tratamento espiritual, já que você está numa casa mediúnica, né? Uma casa espírita, mas se você tem sintomas que você pode ter a possibilidade que seja físico, vamos fazer um check-up, vamos descartando, vamos por eliminação, usa o bom senso, orienta com bom senso, mas estende a mão. Agora, não tem nada, não. Então, vamos fazer um tratamento legal. Faz um tratamento para ver se passa os sintomas. Procura te autoconhecer. Procura se autoajudar, né? Vamos ter vontade de estudar. Vamos dar uma estudada sobre esse assunto. Espiritualiza. Então, a gente tem que levar as pessoas a esse conhecimento. O burrinho acreditou na ilusão de que ele era importante. E ele era para ser, mas ele era para ser como todos os outros. Porque ninguém ali é melhor do que ninguém. A tarefa dele era importante, mas não para ele ser o melhor, nem vangloriado. Porque ele sonhou, ele já tinha desistido, ele não queria mais ser, nem estar ali, ele só queria um gole de água. Ele já tinha desistido. Para que tudo isso? No meio do caminho ele já estava desistindo. Por quê? Porque o principal não era ser o melhor burro, o mais forte, o que estava fazendo aquela tarefa, o que fazia a psicografia, estou dando um exemplo, eu estou encaixando uma coisa com a outra. A psicografia mais bonita, com as palavras mais eloquentes, podia ser um preto velho falando. O que importava era o conteúdo.
Era o que estava escrito na mensagem. Era para o bem, fazia o bem, não fazia mal a ninguém, só dava proposta boa. Qual é o conteúdo? O que é que eu extraio disso? Kardec diz isso o tempo todo no Livro dos Médiuns. Tira tudo e examina o conteúdo. Não importa nem botar nome em mensagem nenhuma. Isso é tudo besteira. O que importa é o que fica. O que é que você extrai disso? É bom, então está ótimo. Então, eu espero que eu tenha contribuído. Eu sei que é muito pouco, é muito rápido, mas para que a gente pense na mediunidade como uma coisa de Deus, portanto, natural, simples, que deve ser vista com muito amor e que deve ser extremamente respeitada, mas naturalizada, e que a gente deve, sim, aproveitar muito, se auto-perceber, perceber os sinais. Tudo que os espíritos querem é ter contato com a gente. Senão a doutrina espírita não tinha surgido. Pensemos bem, não é verdade? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar na mediunidade, viu? Porque eu aposto que todo mundo aqui tem um dom mediúnico para dar de si a alguém. Muita paz, viu? A todos. Acredito demais o que você está dizendo, é muito importante, muito. É isso que eu digo de naturalizar as coisas, sabe? Porque até mostrar às pessoas, já começa a perceber isso. Quando você for orar, preste atenção naquilo. É muito importante se conversar, dialogar. As pessoas ficam tão perdidas, sentindo, tendo sintomas, e sem saber se ninguém para orientar nada. E até na casa espírita. É como se fosse querendo esconder as coisas. Veja, aqui na nossa casa, o nosso estudo é aberto ao público. Não é fechado, não. Porque se eu posso chegar numa livraria, comprar o livro dos médiuns e estudar todinho na minha casa, por que eu vou fechar a porta do estudo? Agora, na parte da prática, a gente leva em consideração o quê? A frequência, a pessoa que já está há um certo tempo ali regular, porque eu sei que tem que haver uma afinidade do tempo que a pessoa está frequentando a casa por conta dos fluidos da casa. O que é que a gente observa? Essa pessoa está em um tratamento da curiosidade, está faltando a paixão, porque tem gente que fica também, tem, viu? É um namoro, é perigoso. O namoro é perigoso. Mas tem, veja, aquele período também que a pessoa, a gente observa, essa pessoa está em tratamento, que tratamento ela está? Que é uma pessoa que está fazendo tratamento de desobsessão, a gente não vai botar para desenvolver, né? Então, assim, veja, a gente observa várias coisas, como é a participação da pessoa na aula, a gente vê que a pessoa tem conhecimento, porque a pessoa preenche uma ficha. Eu já venho de outra casa, aí diz que tem 10 anos. Aí quando começa a participar, você vê que a pessoa não sabe ler com cré. Aí eu não posso pegar uma pessoa dessa crua, que não entende de nada, e jogar uma pessoa dessa numa reunião. Porque até pode atrapalhar, né? E fazer mal, porque a gente pensa que é brincadeira, não é. São as energias, os fluidos do ambiente. Então tem que ter um mínimo de prudência, mas também eu não posso pegar e exigir dos outros. Não é justo que eu vá exigir dos outros, eu não acho que seja justo. Né, uma situação de um conhecimento, como se a pessoa tivesse que fazer um doutorado para poder entrar, porque senão ninguém está pronto. Olha, eu vou lhe dizer, se eu fosse esperar um trabalhador estar 100% tem que ficar pronto para trabalhar, ninguém trabalhava não. Então, assim, tem que ter responsabilidade, a gente fixa isso, bota isso na cabeça do pessoal,
mostra o compromisso do estudo. Tem que estar no estudo, tem que estar nisso, parará, antes de todo o trabalho. A gente que tem 20, eu estou com 25 anos, eu nunca entrei numa reunião mediúnica. Antes da reunião, a gente está sempre estudando algum livro, a gente primeiro lê, debate e estuda. Aí vai para a prece, se harmoniza e depois começa a reunião. Quer dizer, todo mundo é obrigado a estudar. Independente do tempo que você tenha. Né? Então, é uma regra que é preciso a gente colocar, sabe? Agora, flexibilizar no sentido não de desleixo, mas no sentido de você deixar com que as pessoas tirem suas dúvidas, sintam à vontade, acolhidas. A doutrina espírita precisa acolher mais, porque a gente acaba sendo muito exigente. O Evangelho diz isso, segundo o Espiritismo. O rigor afasta, a doçura aproxima. E a gente tem um costume de afastar com o rigor. Né? Porque a gente confunde disciplina com rigor. Né? E tem que ter muito bom senso. Né? Eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração, sabe? Porque senão... E olha que eu venho de casas altamente rígidas. Porque na minha vida eu passei em 3 lugares. Né? E os 2 primeiros, eu vou lhe dizer, viu? Foram muito rígidos. Mas foi ótimo, foi bom, aprendi, mas também aprendi o que deve e o que não se deve, né? E é uma construção. Realmente, tem pessoas que têm uma disfunção. Eu tenho uma amiga, 10 anos, obsessivo. Vocês acreditam nisso? 10 anos. Foi uma coisa incrível isso. Acontece, gente. Existe cada história, existe. E é real. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Você não pode trabalhar não, viu? Aí, e se fosse assim, Divaldo, passou quanto com aquele obsessor dele? Ele deixou de trabalhar? Deixou não. A gente tem tanto exemplo até de pessoas que abrem o jogo, tiveram coragem de ir, a gente fica tudo caladinho, não diz nada, e não sei o quê. Todo mundo tem um obsessor simples, nem que seja um perseguidor da doutrina, mas você tem. Ai, tem que parar com essa hipocrisia, com essa ideia para de ilusão. Botar o pé no chão, faz parte, ora, conversa com o teu obsessor, vamos para o centro hoje, amiguinho. Vamos se melhorar, que a gente está pensando todo mundo, vamos, vai a turma todinha com você, pronto, vamos se melhorar. E viver a vida. Se permitir crescer e permitir quem está perto cresça também. Eu acho que é isso. A vida funciona assim. É claro que a gente vai se deparar com situações difíceis. E na hora que elas chegarem, a gente vai ter que ter equilíbrio para resolver. E vai seguir em frente. A mediunidade é difícil, ponto. Se quer ver uma situação difícil, a gente já passou por situação assim. Teve um rapaz que chegou lá no centro e de forma desavisada, uma trabalhadora que também não estava muito bem, e nesse dia substituiu a coordenadora do curso, que não era eu, ainda bem, mas quem acabou tendo que resolver fui eu. Ela pegou e disse assim, ele levou essa trabalhadora na conversa e disse assim, deixa eu subir para eu ir vendo como é hoje. Ela, não, tá, você sobe comigo. Minha filha, levou esse menino para a desobsessão. O rapaz completamente obsidiado, estava passando por tratamento, até dançar e cantar, no meio da reunião de desobsessão, ele cantou. Canto lírico. E foi uma coisa assim, de um nível de descontrole, que, sabe o que? O resto da reunião parado de trabalhar, e ficou todo mundo assim em choque,
E ninguém fez. A coordenadora da reunião de desobsessão não soube o que fazer. Porque anos a gente ali trabalhando e nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas eu como sou muito macaca véia, mas não é porque eu sou boazinha não, viu? É porque eu sou advogada, e advogado é meio metido, meio desaporado. Aí eu digo, não, eu também faço parte da diretoria, eu digo, eu tenho voz aqui, eu posso fazer alguma coisa, né? Aí eu sou metida mesmo. Aí eu fui lá, quando eu vi, né, fiquei quieta na minha, mas como eu vi que ela não conseguiu fazer nada, porque chocou mesmo, estava todo mundo chocado. Mas eu, dessas horas, eu consigo, em situações difíceis, ser muito fria, raciocinar. Não é fria, eu consigo pensar. Porque tem gente que congela, né? Eu não, eu raciocino, eu consigo. Mesmo que depois eu fico com as pernas tremendo. Mas na hora eu consigo. Aí eu consegui. Eu me levantei com calma, elegante, maravilhosa. Sentei em frente, puxei a cadeira, sentei em frente, eu digo, meu irmão, abra o olho. Ele, oh, oh. Aí começou a querer fazer que eu ia passar mal. Eu digo, peguei na mão dele, segurei assim, eu digo, abra o olho, respire e olhe para mim, bem segura. Eu já tenho essa voz assim, meio assim, né? Aí ele olhou para mim e disse, voltei. Eu digo, vou pegar água, você vai se levantar e a gente vai lá fora bater um papo, beleza? Todo mundo parado. Botou ele para fora da reunião. Agora, dei todo apoio a ele, fui explicar. Eu perdi a reunião, os outros continuaram. Mas eu assumi a responsabilidade. Eu assumi. Entendeu? Porque alguém tinha que fazer alguma coisa. E os espíritos que estavam lá mereciam continuar o trabalho para que eles fossem ajudados. Se ninguém fez, alguém tinha que fazer. Eu fiz. Pronto, a reunião continuou e eu fui socorrer o quê? Um outro espírito. Quem era o espírito? Ele. Não é um espírito? Eu fui socorrer ele. É a mesma coisa assim, por exemplo, a gente inventou de abrir o centro uma vez, dia de domingo, para dar palestra. Não foi ninguém, teve um dia que não foi ninguém. Eu abri o centro sozinha, liguei o ar-condicionado, fiz a prece, dei a palestra, terminei, fiz a prece, fechei o centro e vim para casa. Aí a presidente ligou para mim, mulher, eu vi tu nas câmeras, tu deu a palestra, que palestra? Eu vi tu dando palestra. Eu disse, claro, estava cheio de espírito. Aí eu sou chamada de doida. Mas eu acredito, eu sei, eu sinto, eu vejo quando me permitem. E por aí vai. E a vida é isso. Ou eu acredito em tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu estudo, ou meu amigo, eu vou ser evangélica. Vem, chega eu for. Tem minha gatinha aqui. Pois é. E mais uma vez agradecer, Catarina, a gente já estouramos aqui um pouquinho o nosso tempo, né? E agradecer a sua colaboração, a participação dos irmãos também que aqui estão conosco, né? Encarnados e desencarnados. E passa a palavra ao seu Mário, é o coordenador desse estudo, eu não tive tempo de lhe apresentar, para que a gente possa fazer a prece final e encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Seu Mário. Ouvindo? Está bem baixinho o seu microfone, viu? Quase não se escuta. Vamos dar o que temos, né? Só queria dizer, Catarina, que eu tenho 10 livros de Charles Bonnet. Eu gosto da literatura dele porque é muito engraçado, cômico, né? Comediante, né? Richard Simonetti? Talvez não. Eu aumentei o meu som bem bastante para ouvir. O senhor está dizendo, Catarina, que ele gosta muito de Richard Simonetti. Né? A palestra, a forma como ele coloca, a forma engraçada. Engraçada, cômica. Adoro. Faz 3 anos que ele partiu, foi?
Bem, alguém gosta de fazer a prece? A prece vai. A prece, alguém, o senhor Adalberto já se candidatou. Ok, então, vamos a ele. Então, sempre agradecendo ao Mestre Jesus por mais esse momento, onde buscamos essa força interior para que possamos vivenciar o Evangelho com clareza, com muito amor, com muita dedicação. E assim, obrigado, Mestre amado, pela mensagem da noite, e que possamos estar sempre atentos na nossa caminhada. Que a paz, Senhor, envolva, proteja e fortaleça cada um de nós, encarnados ou desencarnados, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Que assim Esse- seja. Assim seja.